Olá, eu sou o Dr. Marcos Almeida Matos, sou professor de ortopedia da Escola Baiana de Medicina e da Universidade do Estado da Bahia e também coordenador do Serviço de Ortopedia Pediátrica da Santa Casa de Misericórdia da Bahia. Hoje, o nosso tema é epifisiólise proximal femoral. A epifisiólise, ela é uma lesão que ocorre na fise proximal do fêmur, entre a cabeça femoral e a epífise, e que produz uma lise dessa fise, levando a um deslocamento entre cabeça e metáfise, ou seja, colo femoral. Alguns preferem dizer que o colo, ou seja, a metáfise, se desloca em relação à epífise através da fise. Isso porque, como a cabeça femoral, que é a epífise, fica no acetábulo, ela não é de fato quem se desvia. Mas a impressão radiológica que levou ao nome é de que a cabeça ela se desvia em varo e posterior. Mas, na verdade, a gente poderia interpretar que é o colo que se desvia em proximal e anterior. Ela também é conhecida como coxa-vara do adolescente e como epifisiólise em varo, justamente por causa dessa impressão radiográfica. A incidência da epifisiólise é em torno de 10 casos para cada 100 mil crianças por ano. E ela é muito mais frequente em negros e latinos, muito mais frequente em meninos do que em meninas. E nos meninos ela aparece próximo dos 12 anos, enquanto que nas meninas aparece próximo dos nas meninas aparece próxima dos 12 anos, enquanto que nos meninos um pouco mais tarde, próximo dos 13 anos. É uma doença que geralmente está associada à obesidade e ocorre na adolescência. Essas duas características estão presentes em 80% dos casos. 60 a 80% dos casos de epifisiólise aparecem nos dois quadris. Porém, no momento inicial, ou seja, concomitantemente, essa bilateralidade só ocorre em 10% dos casos. É muito mais comum aparecer em um quadril e em até 12 meses, 80% dos casos se desenvolve no outro quadril. Quando ela aparece no primeiro momento, o quadril mais acometido é o esquerdo. E em apenas 5% dos casos pode haver a rara epifisiólise considerada com desvio em valgo. A etiologia da epifisiólise ainda não é muito bem conhecida, mas alguns fatores e algumas dicas incitam a gente a pensar por que a epifisiólise ocorre. A gente sabe que a epifisiólise ocorre geralmente na puberdade, né? Então supõe-se que isso vem pela ação hormonal. Também o fato das crianças serem obesas, isso supõe que cargas anormais excessivas estão sendo postas na epífise e na fise. Sabe-se que a testosterona é um fator que enfraquece a fise. Isso explicaria, de alguma forma, a maior incidência em meninos. E o estrógeno teria um poder de aumentar a força da fise, explicando aí a menor incidência em meninas. A gente sabe também que a epifisiólise está associada a endocrinopatias múltiplas, tipo hipogonadismo, hiperparatireoidismo, deficiência de vitamina D, acromegalia, aumento do GH. E dois tipos físicos são muito comuns na epifisiólise. Um tipo conhecido como adiposo genital, o tipo Froelich. Esse biotipo é uma criança obesa e grande, com atraso na maturação genital. E o outro tipo são crianças longilíneas, altas e magras, que é o biotipo chamado Mikulicz. O que acontece na fise durante a epifisiólise? A fise, ela sofre força de cisalhamento pela carga. A cabeça femoral tende a deslizar sobre a epífise. E é claro que nas crianças obesas essa força é muito maior.
Também na adolescência, que é o período que mais ocorre a epifisiólise, né, de maior prevalência, o crescimento da fise é rápido por causa do estirão da adolescência. Então, sob o efeito de ações hormonais, a fise ela se alarga. Além disso, durante a infância, a fise é horizontal e gradualmente ela se verticaliza na adolescência. Isso faz com que aqueles componentes que impedem que força de cisalhamento produzam a lise da fise, como por exemplo, o componente de colágeno, que é o complexo cartilaginoso pericondral, que está ao redor da fise, ele é uma estrutura que mantém a fise no lugar. E na adolescência ele está mais adelgaçado. E também os processos mamilares que fazem com que são, na verdade, reentrances que existem da metáfise para a fise e para a epífise, que fazem com que essa epífise fique mais estável, eles ficam mais escassos. Então se soma a diminuição dessas estruturas que estabilizam a fise, associada à verticalização da fise, porque essa verticalização, inclinando a fise, facilita a ação de força de cisalhamento, o aumento da força de cisalhamento pela obesidade, o estirão rápido da adolescência, fazendo com que forças hormonais alarguem a fise para que ela aumente e fique mais fraca. Essas circunstâncias, essas características participam da fisiopatologia, propiciando que as forças de cisalhamento consigam produzir a lise da fise. A lise dessa fise normalmente é caracterizada por um aumento da zona hipertrófica, onde ocorre o deslizamento. E às vezes esse deslizamento ocorre não só na zona hipertrófica, mas também pode se estender à zona de calcificação cartilaginosa provisional. Isso porque a fise alargada, geralmente com mais de 3 milímetros, né? Ela diminui sua resistência à força de cisalhamento e produz deslocamento, que pode ser agudo ou crônico. Esse deslizamento, geralmente, considerando-se a cabeça, né? Ela é no sentido posterior e inferior nos casos de varo. E se esse deslizamento ele for agudo, não vai haver tempo para neoformação óssea. Porém, se for um deslizamento crônico, à medida que a epífise que fica no acetábulo se desloca em relação à metáfise que vai subindo, essa metáfise vai subindo, levando consigo, inclusive, periósteo, e vai produzindo osso neoformado abaixo do periósteo, o que gera uma corcova entre a metáfise e a epífise. Aqui está o deslizamento epifisário, e a gente vai mostrar para vocês que no deslizamento crônico há tempo de se formar esse tecido, né, que forma uma corcova entre a metáfise e a epífise. Então esse tecido é uma corcova, que é tecido novo, neoformado, que só vai existir esse tecido quando o deslizamento é crônico. Quanto à sintomatologia, eu costumo dizer que a epifisiólise é bem característica, primeiro, do adolescente, né? Então, crianças na adolescência que chegam ao consultório, geralmente são obesos, grandes, que é o tipo Froelich, queixando-se de um episódio agudo, muitas vezes existe, de baixa energia, um trauma pequeno, né? E que apresenta dor anterior no quadril e na virilha, certo? Mas que essa dor também pode ser na região do joelho. E em raros casos, apenas o joelho produz dor. Essa criança tem uma claudicação característica, que é no membro afetado, mas, porém, a grande característica é que essa claudicação é uma marcha associada a uma marcha em rotação externa do membro inferior. Alguns sinais devem ser tidos como sinais de alerta. Crianças menores que 10 anos ou maiores que 16 anos geralmente não têm um caso de epifisiólise clássica e é necessário que se busque uma endocrinopatia associada.
Também é importante que em meninas mais jovens se pense na raríssima epifisiólise em valgo e não em varo. E também é importante que se tenha em mente que crianças com peso inferior ao percentil 50%, elas podem estar acometidas por hipotireoidismo, elas podem estar sofrendo suplementação com GH ou ter outras endocrinopatias associadas. No exame físico, o paciente apresenta limitação de amplitude de movimento do quadril, especialmente limitação à rotação interna do quadril. E geralmente eles têm uma contratura em rotação externa. É comum encontrar uma atrofia da coxa e nos casos onde existe um grau de deslocamento muito grande, existe também uma dismetria. Geralmente essa dismetria está em torno de 1 a 2 centímetros. Essa epifisiólise ela pode fazer com que o paciente seja capaz de sustentar o peso e andar, ou, em alguns casos, o paciente não tem capacidade de sustentar o peso e andar. Então, é muito importante saber se o paciente é ou não capaz de andar. Por quê? Porque isso, inclusive, divide a epifisiólise em 2 grupos. O que sustenta o peso e anda, mesmo com dificuldade, é a epifisiólise estável. E o que não consegue sustentar o peso para andar é a epifisiólise instável, que é muito mais grave, está associada a um maior índice de complicações. Além disso, nós temos a marcha claudicante, a rotação externa, que já foi dita, o sinal de Trendelenburg, que é positivo, e nós temos um sinal chamado sinal de Drena. Um membro de rotação externa na epifisiólise. E aqui está o famoso sinal de Drema. O sinal de Drema ele é caracterizado pela a impossibilidade de flexão do membro quando ele está em neutro. Então, na hora que você tenta fletir o quadril do paciente, à medida que você vai tentando essa flexão, se você não fizer rotação externa e abdução, o paciente não consegue fletir o quadril. Isso porque, na hora que a flexão é feita com o membro inferior em neutro, isso produz um impacto no acetábulo e o paciente não consegue, ele é bloqueado. Quando você roda externamente em abdução, aí sim você consegue terminar a flexão do quadril. Esse é o famoso sinal de Dreman, que é um sinal bem característico da epifisiólise, embora não seja patognomônico. Bom, o diagnóstico da epifisiólise ele é baseado na história, no exame físico. O exame laboratorial ele é necessário apenas para ver se o paciente tem um perfil metabólico que faça lembrar, por exemplo, doenças como raquitismo ou alguma doença osteometabólica, ou para avaliar endocrinopatia, especificamente a função tireoidiana e hipofisária, com medidas tipo hormônios da tireoide, GH e IGF-1. A avaliação radiográfica e os outros exames são extremamente úteis, especialmente a avaliação radiográfica, para dar o diagnóstico final da epifisiólise. Vocês estão vendo uma epifisiólise e o diagnóstico radiográfico desta epifisiólise. Vamos nos concentrar aqui no quadril esquerdo, no quadril direito do paciente, né, no lado esquerdo do slide, onde a gente não vê aparentemente nenhum deslizamento na radiografia em AP. Mas quando a gente vai para a radiografia em RAM ou Launstein, a gente consegue ver um deslizamento da cabeça femoral se comparado ao lado contralateral, ou lado esquerdo do paciente, aqui. Bom, na radiografia nós temos importantes marcos radiográficos, linhas e sinais que a gente pode lembrar vocês. A primeira é a linha de Klein. A linha de Klein é uma linha que tangencia o colo seguindo o seu eixo maior. Essa linha tangencia a parte superior do colo e ela tem que cortar um pedaço da epífise. E quando ela corta o pedaço da epífise, isso é chamado sinal de Tretovan ou sinal de Perkins. Além disso, nós temos também o sinal de Bloomberg, que é um escurecimento da fise, e que é um alargamento da fise, né? E ela fica difícil de ser visualizada. Temos a corcova de Herdon, que a gente já falou, que é aquela neoformação óssea no colo, que é muito mais comum nos casos crônicos. Temos o sinal de Still, que é uma esclerose
causado pela sobreposição da epífise no colo. E nós temos dois ângulos importantes, o ângulo colo-epifisário e o ângulo metáfise diafisário, ou epífise diafisário, conhecido também como ângulo de Southwick. Nós temos a linha de Klein, é uma linha que segue o longo eixo do colo e toca, tangencia a parte superior do colo. E este pedaço da fise, geralmente um pequeno pedaço, tem que ficar externo a essa linha quando o paciente não tem epifisiólise. Quando há um deslizamento, como a cabeça em relação ao colo está inferiorizada, então não existe nenhum pedaço da cabeça cortado por essa linha, ou diminui o percentual desse pedaço. Isso aqui é o sinal de Tretovan. Aqui nós estamos vendo uma fise que está meio borrada, né, meio difícil de ser vista, não está tão clara como esta aqui, e vocês percebem um alargamento. Toda vez que a fise estiver alargada mais que 3 milímetros, deve-se pensar em epifisiólise. Aqui nós estamos vendo uma epifisiólise crônica, com aquela neoformação óssea. O colo vem aqui e forma uma corcova, certo? Essa é a corcova de Herdon. Já na epifisiólise aguda, a tendência é de que essa corcova não exista, porque isso precisa de tempo para que essa corcova seja criada. E aqui nós estamos vendo uma fise, veja que ela é bem menos alta do que a fise contralateral. Por quê? Porque a cabeça escorregou lá para trás. Então nós estamos vendo a sombra da cabeça no colo formando uma esclerose que é conhecida como sinal de Still. Aqui nós estamos vendo dois ângulos. Aqui nós estamos vendo duas situações do ângulo colo-epifisário. Aqui normal, você conecta as duas partes da epífise mais distais, né, mais opostas da epífise, com o longo eixo do colo. Isso dá em torno de 90 graus, é um ângulo reto. Quando a cabeça femoral desliza em relação à metáfise, você conecta essas duas partes mais distais da epífise e mais laterais e mediais da epífise, e quando você conecta esta linha com o longo eixo do colo, você vai ter uma diminuição desse ângulo, que era 90, passou agora a ser 60 graus. Esse é o ângulo colo-epifisário. O ângulo de Southwick, ou ângulo epífise diafisário ou metáfise diafisário, é medido da seguinte forma. As duas extremidades da epífise formam uma linha e o longo eixo do fêmur forma outra linha. Aí você traça uma perpendicular a partir da linha da epífise e essa perpendicular ela cruza o longo eixo do fêmur, formando um ângulo de 10 graus. Nesse caso, onde há deslizamento, a linha da epífise, as duas bordas da epífise, 90 graus, uma perpendicular, e o eixo do fêmur. Quando você cruza, no lado contralateral normal deu 10 graus, no lado acometido deu 60 graus. Então você tem que subtrair do que seria normal, 10 graus. Então aqui ficaria um deslizamento de 50 graus, que é utilizado para a classificação de Southwick. A tomografia ela é importante porque, além de mostrar o deslizamento, além de mostrar algum grau de neoformação óssea, ela basicamente mostra para você se a fise ainda está aberta ou se essa fise já está fechada, porque existem tratamentos que necessitam da fise aberta e é necessário fazer uma tomografia, e outros que necessitam da fise, que só devem ser feitos com a fise aberta, alguns procedimentos, mas outros que são feitos com a fise fechada. Então é muito importante a tomografia na hora de decidir se serão feitos procedimentos com fise aberta ou com fise fechada. A classificação da epifisiólise ela é múltipla, né? A primeira delas é a classificação de O'Brien, que é uma classificação clínica. A classificação de Loder é também uma classificação clínica, mas conhecida como classificação de estabilidade. Basicamente, é uma classificação que leva mais em consideração fatores mecânicos da fise. A classificação de Southwick, que é a mais famosa, que considera a gravidade do escorregamento, a mais utilizada hoje em dia, e a classificação de Wilson, que considera apenas o percentual de deslizamento em relação à metáfise. A classificação de O'Brien
ela divide a epifisiólise em aguda, crônica, crônica agudizada, pré-escorregamento e traumática. A lesão traumática ela é realizada, ela é feita por um trauma de alta energia. Portanto, ela é a fratura Salter-Harris tipo 1. São precipitações de grandes alturas, acidentes automobilísticos e tal. Então, ela é diferente e não é a epifisiólise femoral proximal que nós estamos falando nesse momento. A epifisiólise aguda, ela tem sempre um trauma, né? Um evento traumático, geralmente de baixo grau de energia, que leva ao despertar dos sintomas e ao deslizamento radiográfico. Porém, quando se questiona o paciente, percebe-se que ele já vinha com sintomas que duram aí até 3 semanas antes do trauma. Geralmente esse sintoma é dor. A crônica, o paciente tem sintomas com duração maior que 3 semanas. Na aguda, lembre-se que a dor ela pode ter uma duração anterior ao trauma em 3 semanas. Mas na crônica, esses sintomas, especialmente a dor, às vezes têm meses de duração. E na crônica agudizada, o paciente vai ter um quadro com sintomas de duração de meses, porém é agudizado por um episódio traumático, um evento súbito também de baixa energia que piora os sintomas. Já no pré-escorregamento, nós temos um paciente cujo um lado escorregou e o outro lado você tem dúvidas se escorregou. Então, nesses casos, a gente vai levar em consideração pacientes que têm sintomas contralateral ou radiologia contralateral, certo? Mas que ainda não tem escorregamento. Sintomas ou radiologia, sintomas é fácil, né? É dor, claudicação. E radiologia são aqueles sinais que a gente pode ver na radiografia, tipo alargamento da fise, né? Que é o sinal de Bloomberg. A gente pode ver, além do alargamento da fise, a gente pode ver borramento dessa fise, perda dos processos mamilares. Então, isso tudo vai indicar para a gente que esse paciente tem um pré-escorregamento. E deve ser lembrado que 80% dos casos escorregam o lado contralateral em até 12 meses. Bom, a classificação de LODA é hoje uma classificação considerada importante. E ela a epifisiólise é estável e instável. Estável é aquele paciente que é capaz de andar com ou sem apoio. Ele representa 90% dos casos. Ele tem uma dor importante, mas ele anda. E o estável é aquele paciente que não consegue andar, mesmo com apoio. Então, esse paciente tem uma dor muito importante, uma incapacidade de carregar peso no membro. Essa epifisiólise instável é mais grave, mais difícil de tratar e possui uma prevalência muito maior de complicações do que a estável. A classificação de Wilson, ela é uma classificação que leva em consideração o percentual de deslizamento, sendo que o escorregamento leve é considerado, alguns autores botam 30, alguns autores um pouquinho mais, mas nós preferimos classificar da seguinte forma. Leve é menos de 30% de escorregamento da epífise em relação à metáfise. Moderado é em torno de 30% a 50% de escorregamento da epífise em relação à metáfise. E grave, mais de 50%. Alguns autores aí preferem 30%, 60% e mais de 60%. Mas nós preferimos assim. E a classificação que é considerada mais importante, a que eu mais uso, que é a classificação de Southwick, baseada naquele ângulo metáfise diafisário ou epífise diafisário, que é normal entre 10 a 12 graus. Esse ângulo de 10 a 12 graus deve ser subtraído do ângulo que foi medido no quadril com epifisiólise. E o tipo 1, que é considerado leve, de Southwick, o quadril tem 30 graus de escorregamento, ou seja, mediu os 40 menos 10, 30. Na epifisiólise moderada, temos entre 30 e 50 graus, que é o tipo 2, e na epifisiólise grave, tipo 3, nós temos mais de 50 graus de escorregamento da epífise em relação à metáfise. O tratamento da epifisiólise é um tratamento que deve ser considerado de urgência, assim como as luxações e fraturas expostas. A primeira coisa a se fazer é restringir totalmente a carga e o paciente vai para as muletas ou para a cadeira de rodas. Por quê? Porque, como vimos, uma epifisiólise pode ter um evento agudo, né? Mesmo uma crônica, ela pode ter um evento agudo e que produz um escorregamento maior
mais intenso e piora a gravidade da situação. Mas o tratamento cirúrgico da epifisiólise é a regra, porque a epifisiólise é uma doença cujo único tratamento é cirúrgico. E, pelo menos nos moldes da literatura atual. E esse tratamento ele varia de acordo com a gravidade do escorregamento, com a estabilidade da fise, com o tipo clínico e se a placa fisária, se a fise está aberta ou fechada. Deve-se lembrar que este escorregamento, tanto a sua estabilidade, quanto o tipo clínico, quanto a gravidade e a abertura da fise, eles não só definem o tratamento, como definem prognóstico e complicações. Existe também o tratamento profilático. O tratamento profilático ele é feito naqueles pacientes que escorregou um lado e o outro lado está em risco de escorregamento. O tratamento profilático ele deve ser feito por fixação in situ com um parafuso canulado. E ele é feito toda vez que o paciente tiver dor, sintomas, mesmo sem escorregamento, toda vez que tiver uma radiologia positiva, já falamos, né, especialmente o alargamento da fise, toda vez que for uma epifisiólise patológica produzida por doença metabólica ou endócrina, porque nestes casos o outro lado irá escorregar com certeza. Nos casos de obesidade existe uma chance muito maior de escorregamento. Quando existe um tempo de acometimento grande, né? Porque a gente sabe que até 12 meses o escorregamento contralateral ocorre. Então, se a gente pega uma epifisiólise já com alguns meses, é importante avaliar bem o outro lado. A idade da criança também influencia. Quanto maior a criança, né? Mais chance de escorregar. E quanto à gravidade do deslocamento. Se a gente percebe que existe no lado contralateral mais de 13 graus no ângulo de Southwick, a gente já deve considerar escorregada e fixar. Quanto ao tratamento das epifisiólises já instaladas, no quadril instalado, a gente pode dividir o tratamento das epifisiólises estáveis e da instável, considerando aí também a gravidade. Se a epifisiólise for estável e ela for tipo 1 de Southwick, ou seja, leve, a fixação in situ é o tratamento de escolha, geralmente com um parafuso canulado que deve ser colocado no centro da epífise. E nesse caso, a carga pode ser permitida a partir de 2 semanas, alguns autores levando inclusive essa carga, estendendo esse período sem carga, até que a epífise ocorra a fusão da epífise. Isso ocorre em torno de 3 a 6 meses, então não há necessidade desse tempo todo sem carga. Eu geralmente faço apenas 1 mês sem carga. E na epifisiólise instável, aquela que Loder informou que o paciente não consegue, por causa da dor, colocar carga no membro, ele não consegue andar, o tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível, porque se ele demorar mais de 24 horas, existe uma taxa muito alta de necrose vascular. Alguns autores, inclusive, recomendam, se não for possível fazer de imediato a fixação, fazer a punção do quadril para descompressão. Eu, na verdade, não costumo fazer essa punção. Essa epifisiólise instável, se ela for tipo 1, deve ser fixada com um parafuso canulado. Alguns autores preconizam 2 parafusos para evitar desvios rotacionais, mas a maior parte da literatura indica apenas um parafuso, mesmo na instável. E se ela for do tipo 2 ou do tipo 3, é possível fazer 2 ou 3 tentativas de redução antes da fixação e fixar com um parafuso canulado. A grande dica é que a fixação, que a tentativa de manipulação não deve ser tentada mais do que 3 vezes. Por quê? Porque se você tentar mais que 3 vezes, as complicações tipo necrose vascular e condrólise, elas serão mais prováveis do que se você não fizer a fixação, do que se você fizer a fixação sem tentativa de redução. E para aquelas epifisiólises tipo 3, aquelas que são muito deslocadas, tanto as instáveis quanto as estáveis, uma boa opção é as osteotomias do colo.
A osteotomia que eu uso mais comumente é a osteotomia de Dan e geralmente em deslocamentos graves, maiores que 30 graus ou salto íqueo tipo 3. A osteotomia de Dan, ela pode ser usada nos casos tanto instáveis quanto estáveis que estejam desviadas. Eu prefiro ela no tipo 3. No tipo 1 eu prefiro fixação in situ. No tipo 2 eu prefiro, se for instável, tentar reduzir e fixar in situ com parafuso canulado. E no tipo 3 eu prefiro, sendo instáveis ou estáveis, fazer a osteotomia de Dan. A osteotomia de Dan foi associado a uma taxa, inicialmente, os primeiros autores botaram uma taxa muito alta de necrose vascular, mas hoje essa taxa é tida como algo em torno de, no máximo, 20%, e a maioria das necroses são necroses leves que não levam a complicações importantes. Eu queria apenas ressaltar que duas complicações são muito comuns na epifisiólise, uma necrose vascular e a outra condrólise. A condrólise, ela faz parte, inclusive, da história natural da epifisiólise, mesmo sem tratamento. E é importante que você, no seu exame físico, já defina se o paciente tem condrólise na hora da chegada ao ortopedista, na primeira visita. E isso se caracteriza por quê? Por diminuição do espaço articular menor que 3 milímetros e por rigidez do quadril. O quadril está rígido, como se fosse uma ancilose. Mas a condrólise também pode vir pela perfuração da epífise durante a fixação com parafuso canulado. A necrose vascular também ela pode ser normalmente causada pelo tratamento cirúrgico. Se você coloca um parafuso na região mais superolateral da cabeça femoral, você está ameaçando a circulação da cabeça femoral. Por isso que é importante tentar colocar esse parafuso no centro da cabeça femoral, para evitar condrólise. A osteotomia de Dan, então, ela tem esse pré-requisito de ser usada em episódio tipo 3 e ela necessita de uma placa fisária aberta. A maioria das complicações da osteotomia de Dan ocorre quando o paciente não tem a fise aberta e se tenta fazer essa osteotomia, que na verdade é a retirada daquele tecido neoformado em excesso e a tentativa de redução. A tentativa de redução da epifisiólise, tanto no Dan quanto na fixação in situ, onde você vai fazer uma tentativa de redução antes, ela é feita você fazendo abdução, rotação interna do quadril. Aí essa tração, tração, abdução e rotação interna, e isso corrige, no caso da epifisiólise instável, desviada, isso corrige a posição. E no caso da osteotomia de Dan, isso também reduz e corrige a posição da epífise em relação à metáfise. Isso é importante porque isso restaura a anatomia na posição adequada. Essa é uma vantagem da osteotomia de Dan. E a partir daí você pode fixar esse quadril em uma melhor posição anatômica. Característica de outras osteotomias que podem ser usadas, aquelas são usadas com placa aberta, já vimos a de Dan, tem várias outras similares, e tem aquelas osteotomias também que podem ser realizadas no colo, na base do colo, entre elas a osteotomia de Kramer. Com a placa fechada, existe a osteotomia subtrocantérica, mas aqui eu prefiro a osteotomia de Southwick. É uma osteotomia biplanar que corrige tanto o desvio posterior quanto o desvio em varo da cabeça femoral em relação à metáfise, logicamente, e que reposiciona a cabeça femoral dentro do acetábulo. Aqui está um exemplo de uma fixação in situ, né? Se for necessário reduzir, você faz tração, abdução e rotação interna. Depois, você utilizando protetor de partes moles e fio guia, você fresa o furo que você fez para poder colocar um parafuso canulado. E aqui está uma imagem de uma epifisiólise fixada. Vocês podem ver que mesmo quando não sai exatamente no centro da cabeça, a gente diz sempre brincando que o bom é inimigo do ótimo. A gente prefere, inclusive, deixar do que fazer várias tentativas e correr o risco de perfurar a cartilagem da epífise e aí ter aquelas complicações, de condrólise. E se a gente tentar várias vezes, pode atingir
a parte mais supralateral da cabeça, produzindo necrose. E o ideal é que fique pelo menos 3 roscas do parafuso transfixando a fise. É importante ver em várias dimensões e com intensificador de imagem para evitar irrupção da fise acidental. A osteotomia de Dunn, um exemplo esquemático, a gente retira aquele tecido neoformado entre a cabeça e o colo e reduz a cabeça e depois fixa a cabeça geralmente com um parafuso canulado. De Kramer na base do colo, onde se retira também uma osteotomia em forma de cunha e se reduz. E aqui a osteotomia de Saltwig, que é a osteotomia biplanar. Vocês podem ver esse fragmento com 2 ângulos diferentes, um para corrigir o desvio posterior da cabeça e outro para corrigir o desvio invaro da cabeça em relação à metáfise. Essa osteotomia é muito boa, eu utilizo ela com a placa fechada, já na sequela da epifisiólise. Ela restaura a posição do membro inferior, impede que o paciente evolua rapidamente com síndrome do impacto, melhora a amplitude de movimento, mas, entretanto, ela deforma um pouco o quadril e dificulta uma futura prótese que seja necessária no quadril deste paciente. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção e deixo aqui meu e-mail para que vocês possam entrar em contato em caso de necessidade e se tiver alguma dúvida, mesmo aqueles que não são meus residentes, estou aberto a entrar em contato. Obrigado a todos.